do que sincera. Está começando mais um episódio do MCast, o podcast oficial da Academia Maromba. É mais que maromba, é lifestyle, é bom humor, é MCast. Aqui é onde o treino se mistura com o bom humor, você pode ser quem você é, nós vamos falar sobre saúde, qualidade de vida, porque se cuidar vai muito além do corpo. E hoje, Natália, nós temos uma convidada muito especial. Ela é médica, geriatra, uma pessoa maravilhosa. Seja muito bem-vinda, doutora Randara Rios. Muito obrigada, gente, pelo convite. Muito obrigada mesmo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Que bom, Randara. A gente que está muito feliz por você ter aceitado esse convite. Seja é um prazer, né? Seja bem-vinda. Obrigada. E primeiro a gente queria saber quem é a Randara, quais são suas especializações. Conta um pouco pra gente. Bom, eu fiz toda a minha formação em São Paulo, desde faculdade, depois especialização de clínica médica e geriatria em São Paulo, finalizados aí que eu vim para Brasília, onde eu e minha família somos muito felizes aqui com essa qualidade de vida que Brasília nos proporciona. Muito legal. Eu acho que a gente tem muita dúvida também de entender o que é que um geriatra realmente faz na prática. Você poderia falar um pouquinho como que funciona esse trabalho, qual que é o trabalho, o papel do geriatra hoje? Eu acho que é muito amplo, sabe? Principalmente porque a gente tem que entender que o geriatra não é só o médico do idoso. Então, nós podemos sugerir que as pessoas comecem a acompanhar com o geriatra a partir dos 45 anos, Sim. que é quando todos nós deveríamos ter um clínico para chamar de seu. E aí, por que não ser o geriatra que já vai te acompanhar depois dos 60? Então, eu a partir faço dos 45? É. Tá na hora, Natália. Quase chegando. Pois é, Randara, meu pai tem 57 anos, ele já faz o acompanhamento com o geriatra e a família, ou às vezes os próprios amigos mesmo, tem esse preconceito. Nossa, 57 anos e já tá indo no geriatra? Me conta um pouquinho aí, tem esse preconceito mesmo? Você percebe na sua atuação? Uhum. Eu acho que esse preconceito está muito mais presente, às vezes, nos pacientes 70 mais do que os pacientes abaixo de 70. E hoje a gente está tendo, às vezes, umas estratégias de o filho leva o pai junto para ver a consulta dele, ou seja, o filho tem 50 anos, o pai tem 80, e aí ele vê essa visão toda holística que a gente traz, e aí fica encantado e quer também passar em consulta, mas realmente existe, mas muito mais dos pacientes que são 70 mais do que os mais novos, porque os mais novos hoje eles estão tendo uma visão diferente. Hoje eu quero envelhecer de uma forma diferente que meus pais envelheceram, né? Eu quero ter mais qualidade de vida, mais saúde, né? A praticar atividade física. E hoje, quem que a gente pode considerar como sendo idoso? Eu mesmo tenho cabelo branco, o pessoal fala assim, o senhor, já me sinto idoso. E eu vi que, né, pela OMS, a partir dos 60 anos, mas existe uma classificação ou uma forma que a gente fala, a pessoa é idosa. Porque geralmente a gente olha a pessoa de cabelo branco, já chama de senhor, às vezes eu já me sinto velho, mas o que é que caracteriza um idoso hoje pra gente? Quantos nós, abaixo de 60, temos cabelo brancos, né? Quando é tio, tia ainda vai, mas quando começa o senhor, eu já não gosto. Você acredita que eu não gosto já quando é tio e tia? Não, nossa! É senhor, que pra mim senhor já tá, né? Tem uma formalidade, né? O tia, você já olha assim... Então, assim, classificação seria 60 a mais mesmo, né? Mas hoje a gente tem que tentar mudar um pouco essa questão da idade sendo o mais importante, o prioritário. Porque hoje a gente tem que entender que a gente tem que olhar muito a funcionalidade. Vou dar um exemplo. Por exemplo, hoje eu poderia lembrar do Abílio Diniz, com seus 80 e poucos anos, extremamente funcional, e ao mesmo tempo eu posso pegar um outro idoso de 80 anos acamado, com quadro demencial. Então, idade são mero número, assim, na geriatria. Sim. E não é o que faz mais diferença. Então, a gente tem que olhar realmente a biografia de vida, a funcionalidade, que é isso que vai ser mais importante. Olhando pra mim, eu sou idoso. A idade é só um número, né? Se alguém agora falar senhor, senhor de respeito, é o senhor que você tá me chamando de idoso, né? Deixa eu perguntar a sua funcionalidade. Aí vai ter que fazer uma análise, né? É. Eu li também num livro que eu achei muito interessante, que fala que o envelhecimento começa a partir do momento que você nasce. Sim. Eu achei extraordinário, porque a gente acha que também é só ligado a essa questão da idade, mas quando a gente já nasce, a gente já tá nesse processo de envelhecimento, né? Total. Físico e cognitivo também. Eu falo que, na verdade, a gente chega no nosso ápice aos 30. Acho que todos chegamos, né? Nossa, já passei! Então,
Então, assim, né? Mas... Eu falo E aí, 4 depois anos. dos 30, gente... Aham. Brincadeira. Depois dos 30, a gente tá numa ladeira. A gente pode fazer com que essa ladeira seja mais íngreme ou não. Aí depende do que a gente vai adotar como estilo de vida. Então, isso tudo faz a diferença. Mas, com certeza, a partir de quando nós nascemos, nós podemos criar nosso capital de reserva, nosso capital de saúde, que é a nossa reserva. Por isso que a gente fala que incentivar a atividade física para a criança é tão importante, porque com certeza ele já está criando uma reserva de saúde lá para frente. E a probabilidade dessa criança se tornar um adulto ativo é muito maior, né? Se ela já vem ali desde a infância sendo estimulada à prática de atividade física, na fase adulta essa aceitabilidade vai ser bem maior, né, Wellington? Sim. Com certeza. E aí isso também a gente pode fazer uma sugestão, né? Aham. De que os pais também façam disso como um exemplo para os seus filhos. Vou dar o exemplo lá de casa. Eu tenho um atleta, né, como esposo. Meu esposo, ele é nadador de master. Então, ele viaja, compete. Ele é cardiologista, mas o hobby dele é a natação. E ele tinha nadado na juventude e retomou exatamente quando a nossa primeira filha nasceu. Hoje, nossa sala, a gente tem um quadro imenso de medalhas dele. Nossos Que já é um estímulo, né? Nossos filhos ficam passando o tempo inteiro ali e falam sobre aquelas medalhas. E a gente vê o tanto que isso dali realmente é um estímulo para a família toda buscar um estilo de vida mais saudável. Sim, influencia muito. Meu pai, ele era goleiro, né? Ele jogava. E aí, eu fui goleira também. Eu entrei na faculdade sendo, né, goleira, praticando o esporte. Comecei... Nós, mulheres, na verdade, começamos um pouco tardio, né? Eu comecei com 12 anos. Mas, geralmente, os meninos começam mais cedo. Então, meus irmãos já praticavam futebol. E a gente sempre via, né, os troféus lá em casa. E a gente ficava, nossa, olhando. E eu sempre falava, nossa, eu quero muito ter também. E tinha aquela restrição, né, no início de mulher jogar futebol. Mas isso fez total diferença para hoje. Eu tô praticando, né, não futebol mais, mas eu faço futevôlei, faço musculação. Então, isso me ajuda também a manter... Influencia bastante. Influencia. A manter a minha vida ativa. E hoje é o contrário, né? Aí eu puxo a orelha do meu pai pra estar treinando, fazendo a musculação dele pra retomar. Ele ainda joga aquele futebolzinho de uma vez na semana, que não é suficiente. É uma via de mão dupla. Então, hoje eu faço esse incentivo, né? Não só pra ele. E eu tenho certeza que a gente pode contribuir pra todos, né? Ter mais saúde. E pra gente pensar um pouquinho sobre a vida do idoso, existem vários fatores que levam o idoso a ter uma vida mais saudável. Quais seriam esses fatores que a gente poderia pensar hoje, né? Fatores genéticos, ambientais, sociais. Quais, assim, esses fatores que a gente precisa para a gente pensar numa velhice saudável, digamos assim? Com certeza o ambiental, e aí a gente está impactando na questão da socialização também, né? Isso faz diferença. Então, você está num grupo que te motive, então isso faz toda a diferença. Eu vejo, por exemplo, meu esposo nessa questão do grupo de natação master, a gente vê hoje idosos de 100 anos nadando, de 90, quebrando o recorde aí, batendo recorde, né? Caramba! E eu já fui, né? Tive, assim, o privilégio de poder palestrar nesses encontros de natação master. E assim, incentiva a gente, é motivador pra gente que chega lá e vê eles superando barreiras. Então, pacientes, às vezes, que já tiveram AVC e já nadavam e, às vezes, se motivam ali para voltar a nadar e todo mundo colocando, colaborando, incentivando. Então, com certeza, a questão de um ambiente que seja propício faz diferença, tá? Genético também, porque aí tem a ver com biotipo, mas a questão social, seja na família, interfere bastante. Nossa, muito legal mesmo. E o que a gente poderia pensar, assim, sobre a gente que tá caminhando para ser idoso, né? Porque, igual você falou, depois dos 30 é ladeira abaixo, né? Querendo ou não, são declínios físicos e cognitivos também. Sim. Então, eu acho que quando a gente está se aproximando dessa idade ou quando a gente passa, é que a gente começa a enxergar muito melhor
como que vai ser? Porque a gente esquece que a gente vai morrer e a gente esquece que a gente também está nesse processo de envelhecimento. Então, o que você acha que seria importante para quem agora não pratica atividade física, quem agora não tem esse ambiente saudável e que quer mudar esse estilo de vida já e também não parou para pensar, tipo assim, eu vou envelhecer, eu tenho que parar para pensar sobre isso. O que você acha que essa pessoa que agora está 100% sedentária, não pensou sobre isso, não tem esses estímulos que você trouxe, que é muito importante, por onde ela deve começar para ela começar já agora ter uma velhice mais saudável? A questão mais inegociável que eu falaria para ter essa velhice saudável, com certeza, é a prática de atividade física. Muito bom. De exercício físico, né? Isso aí é inegociável. Então, a gente fala que realmente ter, principalmente, exercícios resistidos, exercícios com carga, porque a gente sabe o quanto que isso vai contribuir para a nossa saúde muscular e óssea. Então, se pudesse começar por uma academia... Pela Maromba, se você está nos ouvindo, procure nossa Verdade. Academia Maromba, que é essencial, né? Sim, seria assim, né? Seria essencial. Comece 2 vezes por semana e com certeza, né, em ambientes assim motivadores, você vai sentir a vontade de começar a agregar cada vez mais. Mas associando o exercício resistido e o aeróbico. Aí eu falaria que a gente está pegando um combo ideal para ter um processo de envelhecimento bem saudável. Então eu vou E não ficar tem saudável. idade, viu? Não tem idade. Pra começar, não, né? Não tem idade, gente. Tava até contando um caso, né? Exatamente, antes de começar aqui, eu estava contando e trazer para o pessoal. Eu atendi e eu atendo com muita frequência pacientes acima de 80 que começaram a fazer atividade física a partir dos 60 e que hoje sabem o quanto que isso foi o fator determinante para eles estarem totalmente funcionais, com autonomia, com independência. E, Randar, hoje nos consultórios, a maioria dos médicos, eles já prescrevem o exercício físico. Eu também. Não é? Com Que certeza. hoje em dia a gente sempre fala que é essencial na vida do ser humano. Nosso corpo, ele foi feito para Movimento. estar em movimento. E eu sempre falo, né, nos treinamentos lá que a gente tem com a equipe técnica, o quanto é essencial que eles estudem para prescrever esse treino para o idoso. A gente sabe que não pode colocar como um bicho de 7 cabeças. É o idoso, coitado, não vai conseguir fazer. Pelo contrário, né? Você tem que estar ali motivando realmente para a gente gerar adaptações, né, fisiológicas, metabólicas nesse idoso, para ele melhorar essa condição de vida dele. E como você falou, tanto a prática aeróbica quanto a prática de treinamento de força, hoje a gente já sabe que tem diversos estudos que mostram o quanto isso impacta na longevidade desse ser humano. Sim. Só positivo, né? A gente só tem assim, eu falo, se eu puder escolher uma prescrição que vai dar certo para tudo, é a prática de atividade física. Porque todos os estudos, gente, mostram o benefício da prática de atividade física. Seja para a parte física, seja para a parte cognitiva, seja para a parte mental. Então, assim, só traz benefícios. Por que a gente vai lutar contra isso? Se a gente já sabe o quanto que é benéfico, né? Mas vale enfatizar isso, que, olha, independente da idade, vale começar, porque você vai ter ganhos. Então, assim, eu fico muito feliz porque eu vejo isso na prática. Então, eu hoje utilizo instrumentos, né, durante o exame físico, a anamnese, para poder estar quantificando a evolução desse paciente que faz atividade física. Então, vou dar um exemplo. A gente tem um parâmetro lá, que é a força de preensão palmar, né, que a gente avalia a força muscular. Muscular, né? E assim, o paciente, ele fica tão feliz porque ele vai vendo ganho. Ele vai vendo ganho. E aí eu vou fazendo... Acaba que é um reforço do comportamento. É um reforço positivo do comportamento. É um reforço positivo, gente. E às vezes é o que falta em casa, né? E aí, por exemplo, eu tenho um paciente muito querido, que ele fazia só pilates, e ele falava que estava bom, e eu ficava... Olha, pilates é ótimo, mas vamos tentar uma musculação que eu acho que você vai ter ganhos. Aí ele começou a musculação. E aí hoje ele vem pra mim e fala, Randar, eu nunca tive tanto músculo quanto que eu tenho hoje. Então, assim, sabe, é muito legal. É muito legal. O ideal é isso mesmo, ele começa com algo que ele goste, isso, né, pra incentivar, mas quem tá ali do lado sabe a importância do treinamento de força, o aeróbico, o importante é não ficar parado. E ele acompanha comigo muito tempo, o legal foi assim, porque ele acompanhava, ele estava bem.
Não é que ele não estava bem, ele estava bem dentro dos parâmetros para a faixa etária. Sim. Mas eu falava assim, você pode ganhar mais. E aí agora ele vê que ele vai ganhando, que cada consulta que ele vai, ele tá com mais força. Então eu... Acaba que é um estímulo para ele, né? É um estímulo para ele, para mim, Pra para todos. todo mundo. É muito motivador, né? Eu tenho um aluno, seu Ivan, lá da Academia Maromba, ele começou comigo aos 74 anos. Sim. E hoje ele ainda treina conosco. Inclusive melhorou. E ele tomava medicamento para pressão arterial e ele diminuiu as dosagens. Vou te falar, é o mais frequente acontecer, Sim. gente. É possível a gente diminuir polifarmácia, né? Efeito colateral de um remédio com o outro, quando a gente sabe que a gente vai ter esses ganhos a partir da prática de atividade física e de uma dieta equilibrada também, né? Então, mudar também essa O questão... estilo de vida o como estilo um de todo, vida né? como um todo. Então, assim, eu deixo aberto, por exemplo, tabagistas, eu deixo aberto para falo assim, se você tiver um interesse em cessar tabagismo, saiba que sempre vale a pena. Então, eu estou aqui de portas abertas para a gente poder começar, e eu tenho como te ajudar. Então, a gente sempre tem que deixar aberto, né? E uma dúvida, você atende muito idoso ranzinza? Porque eu conheço muito idoso ranzinza, mas eu vejo que agora, né, 15% da população no Brasil já são considerados ali nessa faixa já para Sim. idoso, né? Mas na sua experiência, o que você anda encontrando mais? Até porque agora esse processo do envelhecimento ele tá mais tardio. Você encontra mais ranzinzo ou mais idoso que é mais tranquilo? Ou tem aquela dificuldade? Olha, eu acho que o público está mudando mesmo, né? E a gente realmente tem um ou outro Que ali Mais difícil. peculiar, vamos é dizer, peculiar. mais peculiar. A vamos Natália é dizer assim. peculiar. Demais. É isso. Um ou outro que seja peculiar, mas eu acho que é a minoria. Eu acho que é a minoria. Você acha que Eu também acho esses sabe fatores quê? também ajudam essa pessoa a ser menos ranzinza? Tipo, que a gente tá falando a alimentação, Sim. o ambiente. Porque às vezes Eu a tenho pessoa chega. certeza que quem tem um estilo de vida mais saudável são pessoas que reclamam menos, que têm aquela energia negativa menor, sabe? As pessoas que normalmente estão praticando atividade física, estão com um estilo de vida mais saudável, elas vibram positivo, elas vibram energia, elas Perfeito. vibram vitalidade, sabe? Então é muito bacana. Então, assim, é contagiante, é contagiante, pelo menos para mim, eu saio assim, querendo mais, aí é o dia que eu quero fazer, igual essa senhora que passou comigo com 85 anos, Caramba. que começou a correr meia maratona, ela corre meia maratona, e ela pratica musculação 4 vezes por semana, com 66 que ela começou, ela tá com 85. Foi a semana que eu fiz 5 vezes na semana de atividade física, eu falei, quero acompanhar ela, quero Acaba que é um incentivo pra gente também, né? Sim, com certeza. Sim. Muito legal. Tem até um meme, eu acho que a gente até fez isso em um dos nossos vídeos, que mostra, né, o rapaz chegando, ele é novo, eu vim aqui disputar, aí ele olha, fulaninho, 90 anos, fulaninho, 89 anos, então aquilo ali dá uma motivação, porque você olha, cara, é uma inspiração, você fala, eu quero chegar nessa idade dessa forma. Ter uma autonomia, que eu acho que é o principal, você não precisar ali, né, na sua velhice, ter que ter alguém para calçar o seu tênis, Sim, vestir a sua roupa. sim. Isso faz a gente se Autonomia. sentir vivo. Manter essa independência, essa autonomia faz toda a diferença, com certeza. Eu tenho um outro caso super interessante de uma senhora também de 80 anos. Ela entrou na consulta andando bem, sozinha, junto com a filha, sentou e assim, eu sempre olho a idade, eu falo, nossa, né, pra mim, eu não fico fazendo um comentário, mas, nossa, não aparenta, tá super bem, né, eu achava que era uns 70. E eu comecei a conversar a história, ela tinha acabado de receber uma alta de uma internação hospitalar de 46 dias, na qual ela tinha operado, tinha tirado um segmento do intestino, e entrando super bem. E aí elas me contando a história de que, resumindo, ela teve que tirar um pedaço do intestino por uma complicação e o cirurgião tinha dito que ia abrir a barriga dela toda, mas que quando ele começou a abrir, ele viu que ela tinha tanto músculo que ele decidiu fazer por vídeo, reconstruiu o intestino no mesmo momento, deu tudo certo. Aí chegou para as filhas e falou, gente, tem muito paciente de 50 anos que eu opero que não tem tanto músculo quanto a sua mãe no abdômen. E olha Aí tanto qual que é o ajuda, né? segredo? Ela vai na academia 5 vezes na semana Caramba. e ela começou com 60. Ela tá Algo com 80, inimaginável, né? entendeu? E assim, Muito bom. fez toda a diferença na recuperação, gente. Entrar com 80 anos, com 46 dias de internação, super bem, independente, continua morando sozinho. A recuperação.
É claro, assim, né? Atividade Atividade física, né? física. Ainda aliando com o ambiente, a boa alimentação, aí a gente Isso. consegue viver mais, né? Com- E melhor. Vamos chegar no 100. É. Você falou da parte social também. Na academia, a gente tem muitas aulas coletivas Ajuda e bastante. a gente indica muito para os idosos, Socialização. para essa socialização. Eles chegam e você percebe, nossa, às vezes ele quer só conversar, ele quer se sentir ouvido, ele quer estar presente. Não tem, às vezes, na família ou mora longe, não tem aquele contato. Então, a sociabilização ajuda muito. Lá temos aula de forró, outras aulas, e isso faz com Ajuda nessa que interação, né? ele ajuda Além de ele a tudo continuar. isso ser uma boa estimulação cognitiva. Sim. Vamos falar que a socialização é uma das nossas. Isso é legal porque quando a gente fala de Só. ambiente, às vezes esse idoso nem tem dentro da própria casa um ambiente que seja favorável para ele, digamos assim, Na correria. na correria do dia a dia. Então é importante que também ele procure, né, dentro ou do espaço da academia ou outros espaços, ele preencher essa questão social também, que com certeza vai melhorar bastante a vida dele, né? Uma questão importante é a gente pensar também a transição da aposentadoria, né? Que muitos idosos, às vezes, quando se deparam com uma aposentadoria, pensam assim, vou me aposentar, agora eu não quero fazer mais nada. Sim. Só que eu acho que a gente tem que começar a mudar essa mentalidade e eu tenho percebido que ainda bem tem acontecido essa mudança e de que entender que, poxa, você está aposentando com 60, vamos falar 65, vamos colocar mais ou menos isso, mas você vai viver pelo menos mais uns 20, 30, a depender 40 anos, né? Então, assim, como que vai ser sua vida daqui para frente? Por que não ocupá-la com atividade física, com socialização, com estimulação cognitiva, né? A gente precisa entender, nosso corpo foi feito para o movimento, nosso cérebro foi feito para aprender coisas novas. E eles trabalham interagindo um com o outro, né? Isso. Mas parece que todo mundo, até a gente mesmo, vai deixando a nossa felicidade tudo para depois, né? Eu vou ser feliz depois. Acho que a psicanálise até traz esse olhar que quando a gente vai envelhecendo, é quando a gente faz uma revisão de vida. É quando você para, vamos supor, aposentou, você deixa de trabalhar, você começa a revisar o que você deveria ter feito, mas nunca é tarde para começar. Eu acho que ter esse olhar também da gente todo dia revisar a nossa vida, né? Eu acho que o mundo seria melhor se todos nós falássemos desde agora, né? O que eu posso fazer hoje com o que eu tenho para ser uma pessoa melhor, um profissional melhor. Se eu sou uma pessoa, um profissional melhor, eu acho que eu vou viver mais. A não ser que aconteça um acidente que todo mundo é suscetível, né? Mas o que eu posso contribuir, né? O que eu posso contribuir enquanto eu tô aqui? Então, Isso. parece que a gente vai jogando isso também, né? Eu vou ser feliz quando eu me aposentar, que aí você tem aquela sensação de que não precisa mais trabalhar. Mas a gente vê também o nível de depressão e ansiedade nesse idoso que se aposenta, fica ocioso. E que ele não criou um plano não de criou um aposentadoria, plano, né? e nem um plano de ação também para continuar nesse movimento. Isso, assim. Então, a gente precisa estar sempre revisando a nossa vida de como que a gente vai fazer. Eu acho que eu tenho que começar a pensar um pouco mais. Né? Porque fica muito tempo ocioso, acaba se sentindo até inútil. Isso, não, e Verdade. aí a gente sabe que essa passividade aí fica nas redes sociais somente, a gente fica muito passivo, vê muitos idosos ficando muito passivos, né? E criando, sim, cenários para processos depressivos ou outros, né? Mas eu falo, por isso que eu sempre fico trazendo exemplo, porque vai vindo para mim exemplo de pacientes meus. Sim. Olha, São eu coisas tenho, práticas, né? eu tenho pacientes que começaram a aprender a tocar teclado com 70 e tantos. Tenho uma paciente de 80 que começou a aprender ukulele. Então, assim, gente, sempre há tempo de você resgatar algum desejo seu anterior e que você possa fazê-lo, né? Ou aprender um idioma que você sempre tem vontade, né? Viajar para algum lugar que você sempre sonhou. Acho que assim, Até porque a gente achava, né? Alguns estudos falavam que quando você envelhece, você perde alguns neurônios. Agora já se sabe o contrário, que também, quando se é idoso, você já tem essa plasticidade neuronal também. Então, ou seja, quanto mais estímulos eu tiver, mais eu vou estar ali trabalhando, principalmente minha cognição, sim, evitando vários tipos de doenças, né? Neurodegenerativas, por exemplo. Isso, e com Alzheimer, né? e aí a gente vai estar, com certeza, só tendo benefício, né? Então, vale a pena a gente resgatar até essas vontades anteriores e que, às vezes, numa vida corrida, no trabalho, você não conseguia colocar em prática, mas que agora, quem sabe, pode ser o momento certo. E, Randara, já teve alguma história que te marcou nesses anos de profissão? Várias. Mas uma assim, uma bem de um marcante. paciente também, talvez paliativa, alguém que você estava atendendo e que te marcou de alguma forma, não sei, assim.
Assim, eu vou falar assim, a geriatria, a gente tem muitas alegrias, mas a gente tem perdas. Tem perdas de, com certeza, pessoas que se tornaram amigas. Porque são pessoas que eu tô acompanhando há anos. E acaba que eu entro mesmo na família. Eu me torno médica da família, sabe? E com certeza, quando eu falo porque eu perco mesmo, né? Um paciente, eu sofro junto com os familiares, sabe? Mas eu não poderia enumerar um, porque assim, foram tantos. Agora vocês me falaram, só vem um na cabeça, que é sobre, você falou de cuidados paliativos, que foi muito interessante. Eu já acompanhava há algum tempo, ele tinha Parkinson, e eu acompanhava, a gente decidiu que ia ser realmente, né, com a família, com a esposa, que ia ser cuidados paliativos. Ele teve um quadro de uma pneumonia, e a gente começou a fazer todo o cuidado de fim de vida em casa. E eu lembro que ele era muito boêmio. Muito boêmio. Ele amava samba, beber uma cervejinha, tomar um vinho, enfim, um boêmio. E a gente começou a fazer os cuidados em casa e a esposa a gente ia se falando todos os dias, assim, nós íamos nos comunicando, vendo como que ele estava, eu vendo a necessidade de avaliação, eu ia fazer avaliação presencial, mas dava todo o acolhimento que precisava também naquele momento. E aí eu perguntei um dia, falei assim, como que ele tá? Ele tá calmo, tá sereno, não tá sofrendo. Eu falei assim, e o que vocês estão fazendo? A gente tá sentado do lado esperando. Eu falei, não me fala isso. Me descreve como que ele era. Não vou falar nome, enfim, mas me descreve como o X era. Não sei o quê. Eu falei assim, você acha que ele iria gostar de vocês estarem aí paradas do lado? Pode parar, chama os amigos, coloca todo mundo junto aí de vocês, vão escutar uma música, aí ela me liga depois. Randara, a gente colocou um samba, começamos a tomar vinho, ele não, mas assim, quando estava lá, mas estava tomando vinho, ligou o samba, gente, ele começou a mexer os bracinhos. Olha. Nossa. E logo depois ele partiu. É porque a gente tem essa sensação também, né? Parece que por já ser paliativo, a gente já encarar a pessoa como já não estando mais ali também. E qual que você acha que é a melhor forma da gente encarar a morte? Primeiro que eu acho que a gente tem que parar de criar esse tabu sobre falar da morte. Sim. A gente tem que entender o que são o que a pessoa almeja. Então, esse paciente, eu sabia que para ele estar ali, em um lugar onde que ninguém ia estar falando nada, não ia ser algo que ele gostaria. Então, por quê? Porque eu compreendia quais eram os desejos dele. Mas eu sei que tem outras pessoas que vão querer estar num local sereno, tranquilo. Então, a gente tem que entender o que é a vontade, né, de cada pessoa. Existe, inclusive, um baralho que chama Cartas na Mesa, se eu não estou enganada, que a gente joga assim com uma outra pessoa para entender o que são os desejos da outra pessoa em relação ao momento de morrer, ao momento de uma fase final de vida. Sim. Então, eu quero estar perto das pessoas que eu gosto, outros que têm religiosidade. Eu já tive um paciente, por exemplo, que estava toda a família rezando o terço junto, e ele partiu e foi lindo para aquela família. Eles choravam assim de felicidade de terem vivenciado, de poderem ter vivenciado em casa aquilo. E não ter sido no hospital onde poderia estar só enfim. Então, mas assim, eu acho que é mais... a pessoa, entender, compreender, parar de criar esse tabu sobre falar sobre a morte, né? Então, a morte não precisa ficar chorando também, não. Então, outros gostariam de que ligassem as músicas que mais gostam, né? Então, eu acho que... E um livro muito bom que fala que a morte é um dia que vale a pena ser... Da Ana Cláudia Quintana. Ela foi minha professora também. Olha que eu acho lindo o livro dela. E realmente, a gente precisa pensar sobre esse olhar. Mas eu acho que o ser humano, por ser racional, a gente quase não pensa, ou a gente foge dessa realidade de que a gente vai envelhecer e de que a gente vai um dia também morrer. É a nossa única certeza, né? Nós todos aqui iremos partir em algum momento. Por que não a gente fazer com que esse momento que nós estamos aqui seja pena, né? que vale a pena? E o como?
praticando atividade física, tendo um estilo de vida mais saudável, né? Aproveitar enquanto tá fazendo. Buscando pessoas que acrescentem no seu dia a dia, né? Te Pessoas que te impulsionam. funcionem, que te vibrem positivo, né? Então, acho que isso é um dos caminhos que fazem a diferença. Muito bem. Sempre falamos que nós vamos morrer. Mas a gente nunca pensa lá na frente. E por isso que eu acho que acaba postergando. Vou começar a atividade física amanhã, segunda-feira. A dieta, então, né? Segunda-feira, a dieta para segunda-feira, mas porque as pessoas também acreditam que tudo é mágico. Eu comecei a atividade física hoje, amanhã eu já tô bem, comecei a me alimentar, amanhã eu já tô bem, e buscam somente a estética, esquece um pouco da parte de funcionalidade, quase que não saiu. Uhum. E como você falou, quando você vai mostrando ali aos poucos as melhoras, isso faz sentido na cabeça dela. E a gente até falou no Dia das Mães que você precisa estar bem, por exemplo, para cuidar do filho. Sim. E então, é um cuidado que você tem para si. A mesma coisa quando a gente pensa no idoso. A gente precisa se cuidar para a gente não dar trabalho para as pessoas em volta. Pensar que a gente está vendo uma geração sanduíche, né? Que a gente, às vezes, vai estar cuidando dos pais e dos filhos. Então, a gente tem que estar bem para cuidar. Vai estar talvez os dois ali, né? Mas que a gente tem que estar realmente... a melhor forma de cuidar do outro é cuidando de si. Então, a gente tem que realmente olhar para si, se priorizar, e assim, com certeza, você vai poder oferecer o melhor cuidado, seja para pais, filhos, né? Independente de quem seja, ou pro companheiro, né? Independente de quem seja. E um assunto também que eu acho que é muito pertinente, que acho que muita gente procura não falar quando se trata de idoso, é a sexualidade do idoso. Sim. Né? Eu acho que acaba que é um tabu para muita gente falar sobre isso. É mais um tabu. Tanto para o idoso quanto para a sociedade em si. Como que você encara isso com seus pacientes? Como que você aborda essa questão com eles? Bom, então assim, primeiro que a gente tem que entender o perfil do paciente, né? Eu entendo que tem pacientes que deixam aberto para eu poder acessar esse assunto, e aí eu acesso sobre sexualidade, e outros que eu sinto que realmente eu estar abordando ali aquele assunto talvez vai lhe trazer mais... Vou afastá-lo, talvez, desse cuidado, né? Vou distanciá-lo. Então... talvez eu espere para um outro momento, né? Mas, com certeza, faz parte da minha anamnese ali. Por exemplo, eu preciso abordar as mulheres por conta das alterações fisiológicas que acontecem mesmo, né? Pós-menopausa, diminuição de estrogênio, enfim. Existe uma atrofia na região íntima que pode fazer com que algumas mulheres tenham mais dor durante a relação. Por que não eu não irei abordar e poder propiciar para ela algumas alternativas que possam ajudá-la a ter relação sexual quando quer ter, de uma forma mais prazerosa, né? E realmente também trabalhar que relação sexual não é só o ato em si. Tem várias formas, né? Tem várias formas de você ter uma relação sexual prazerosa. Para alguns, simples fato de estar ali juntinho já é um prazer, já é uma forma de prazer, né? Então a gente tem que abordar e tentar propiciar. Até porque é importante pro idoso também, né? Sim. Não é porque é idoso que você tem que parar de ter prazer, a gente, né? O próprio corpo também. Eu acho que tem esse processo de aceitação também, né? Sim. Tipo, eu mudei, ou a pressão social de que idoso não pode tem relação, transar. né? Exatamente. Lá, onde eu fiz a formação, em São Paulo, no HC, Sim. tem um ambulatório de sexualidade. Então, no qual a gente rodava lá para poder ter, né, aprender sobre esse tema tão importante e que era multidisciplinar, onde a gente tinha psicóloga que era especialista na área, a gente tinha um médico, enfim, a gente propiciava ali o melhor cuidado e acolhimento para cada paciente. Então, é bem interessante, mas precisa sim ser abordado. Quantas vezes eu converso com algumas pacientes que, né, sobre a questão de masturbação, né, que elas podem ter prazer ainda, algumas se sentem à vontade, outras não, e aí acho que a gente só tem que individualizar cada caso, né? Que é um tabu feminino também, falar sobre sexualidade. Com certeza, né? E a gente tem que entender que isso é importante, né?
Com Que certeza. isso, com certeza, pode fazer com que a pessoa se sinta bem em outras áreas da sua vida se conseguir acessar essa tão importante, assim, tão essencial. Outra coisa que eu acho que é muito importante, Uhum. né? Eu, por ser homossexual, Uhum. a gente vê a solidão do idoso LGBTQIA+. Então, assim, Uhum. como que você enxerga isso para a pessoa que tem uma orientação sexual diferente? Essa solidão que talvez existe também por várias questões. Como que você encara isso também para o idoso? Eu acho que a primeira situação é que nós, médicos, precisamos estar abertos a recebê-los e acolhê-los da melhor forma possível. E a falar sobre todos os assuntos que forem necessários. Sim. Eu fico feliz que essa realidade está mudando. Eu posso dar exemplo de um grande colega, um grande amigo, na verdade, que fez geriatria comigo, que hoje ele está difundindo esse assunto sobre idosos, né, na LGBTQIA+. Isso, então pronto, você fala para mim, por favor, mas assim, Sim. hoje ele tá palestrando, inclusive nos congressos de geriatria estão tendo salas lotadas sobre o assunto, então realmente a gente está vendo a necessidade da nossa formação e da gente também criar esse cenário propício para a gente receber e acolher a população. Todo tipo de idoso, né? Com Toda minoria, né? Ah, Porque o envelhecimento também eu acredito que vai ser diferente para quem Sim. faz parte de alguma minoria ou passou algum tipo de preconceito, não só o LGBTQIA+, mas também quem sofreu racismo, quem passou por uma história de vida diferente. Igual, por exemplo, Né? Isso mesmo também que seja afeta na até a velhice. infância, né? A gente Às vezes sabe. vem até à tona, né? Então, que interessante. Eu já peguei pacientes que tiveram trauma sexual na infância e que a gente foi conseguir abordar agora. Agora, imagina a dor dessa pessoa. Quanto Sim, tempo mas carregou? a gente está ressignificando todo esse cenário sobre a sexualidade neste momento e que isso vai fazer diferença para frente. Então a gente tem que estar aberto para acolher. Eu acho que realmente é uma área que a gente tem que aprofundar, mas está sim sendo abordado. E eu te garanto que estão sendo as salas mais lotadas dos congressos, estão sendo aqui, estão trazendo esse tema. Que bacana. E como nós falamos anteriormente, nunca é tarde para começar, independente do que for. Atividade física, alimentação, Interação um auxílio, né, na parte mental mesmo. Então, nunca é tarde começar a melhorar, né, a qualidade de vida. E mesmo que seja a abordagem da parte da sua sexualidade, Sim. né? Realmente, eu tenho uma paciente que ela assumiu foi agora. Então, assim, vamos olhar para si, vamos ver nossos desejos, os mais íntimos, os mais profundos, e a gente tentar acessar todos eles, para que o que importa é ser feliz. E é isso que fica bem claro pra gente, né? Que todos nós temos a nossa subjetividade. Eu acho que o processo do envelhecimento depende de uma série de fatores, fora os que a gente já falou também, mas a construção e a visão que aquela pessoa tem de si mesmo, até chegar naquela velhice. E eu acho que cada um tem que realmente ter esse olhar acolhedor. Individualizar, né? Individualizar. E nós, mulheres, sofremos muito com essa pressão social, principalmente na parte, né, estética. E isso é muito complicado. Você tem muito caso dessas mulheres que se queixam dessa questão mesmo da autoestima? Sim, até inclusive essa paciente que eu mencionei, que começou a atividade física aos 66 e que hoje ela pratica meia maratona. A queixa que ela tem 85, ela tem uma vitalidade invejável e ela gosta de usar shortinho curto e blusinha cavada, e o que ela quer ter mais... Menos flacidez, mais tônus, né? Mais tônus nessa região de tríceps. E aí eu fui atrás de conversar com colegas dermatologistas quais eram as melhores alternativas e passei para ela, olha, então essas aqui são as melhores alternativas para esse seu caso, então você vai procurar tais profissionais. Então, porque a gente tem que estar aberto para poder deixar cada um ser do jeito que quer ser, né? E ser não feliz, tem um tipo de idoso, né? Você tem que ser desse jeito, você tem que usar essa roupa, você tem que ser dessa forma. Me mandaram, inclusive, Natália, o Lucas. Uma idosa. Ele me mandou um vídeo, né? Era uma senhora, aí com uma roupa bem jovial. Ele mandou, olha, você aí. Eu falei, vai ser eu mesmo, que eu vou ser desse jeito. É igual você falou, o importante é ser feliz. Exatamente.
E agora, Wellington, nós vamos começar o nosso quadro polêmico, tão esperado, que é o Você Decide. Randara, vou te dar 2 opções e você só pode escolher uma, tá bom? Vamos lá. Então vamos lá, o primeiro. Um idoso teimoso ou um idoso ranzinza? Qual que você prefere? Só um. Só um, Se hein? você é paciente da doutora Randara, preste atenção. Qual que ela prefere? Ranzinza. Teimoso dá muito trabalho. Né? Cara, agora, o ruim é quando é misturado, né? Teimoso e Eu sabia que eu ranzinza. tava pensando nisso, que tem alguns que conseguem somar, né? né? Conseguem somar. Segunda pergunta. Viver até 100 anos com limitações físicas ou até 80 anos com autonomia total? 80 anos, autonomia total. Sem sombra de Bacana. dúvidas. Vitalidade, né? Com independência, Não é com quantidade autonomia. de tempo, né? Eu acho que sim, com qualidade de tempo, né? Tempo, né? Muito Exatamente. bom. Essa é uma pergunta difícil, É. né? Colocar os pais em uma casa de repouso com uma ótima estrutura ou cuidar deles em casa com menos recurso? É porque é tão individual. Ah, né? mas eu quero. É um ou outro. Sua resposta. Eu acho que cuidar em casa, isso vendo meus pais, né? Meu cenário, mas que, só para responder, que eu não acho que é errado, para alguns casos, colocar numa instituição de longa permanência, porque para aquela família vai ser o melhor, mas para mim, Cada realidade, eu acho né, que cada diferente. realidade é diferente, a gente tem que olhar bem individualmente cada um. Mas aqui é a sua opinião. A minha, para mim, para os meus pais, né? Olhando para mim, para o meu cenário, seria cuidar em casa. Entendi. Você entende que é o melhor para os seus pais. Para os meus pais, mas com Sim. certeza eu Cada vou realidade falar, é uma realidade. né? já teve famílias que eu que indiquei. Falei, olha, Sim. o melhor cenário Porque também depende para o de como seu que tá familiar, idoso, né? exatamente, o melhor cenário para o seu familiar vai ser na instituição. Uhum. Então eu tenho uma que os filhos moram na Austrália. Ela estava morando aqui praticamente assim, sozinha. né? E hoje eu sei que o melhor cenário para ela é estar numa instituição. Então, E é perigoso, por isso que né? eu falei que é individual. É individual, Sim, mas Mas é a pros sua meus opinião. pais seria... Que é perigoso um idoso, dependendo das complicações que ele tem, morar sozinho. Exatamente. Essa é bem simples. Vamos lá. Café ou chá? Chá. Olha, Sério? nossa. Não gosto de café. Sério, meu Deus, nós aqui o tempo todo bebendo café. Cafezeiro. Quem envelhece mais rápido? Quem bebe café ou quem bebe chá? Porque senão eu já vou mudar da Ah, né? Se você tá bebendo chá, então eu vou Eu puxar também. também acho que Agora, eu vou. se eu morrer também mais cedo, eu volto e puxo o seu pé. Se eu morrer Parar mais um cedo, eu volto e chazinho. puxo o pé dela. Não, tem até alguns estudos que mostram, né, uma quantidade às vezes sendo benéfica, mas eu não gosto de café, então é por questão Prefere de gosto chá, mesmo. gosto É, gosto mesmo. Ah, então tá bom, gente. Pode Se tomar tivesse os alguns dois. Tomar um né? chá. Eu orientaria. Ah, então tá bom. E você aí, gosta de chá ou café? café. Comenta aí. Ter 80 anos com corpinho de 40 ou 40 com a coluna de 80? É. Ai, como que é 40? 40, Deu 80, ter 80 com corpinho de 40. É essa. com 40 com coluna de 80. Não, 80 com corpinho de 40, né? Com Bem certeza. simples esse, Bem- né? E como bem que a gente fácil, pode bem conseguir fácil. isso? Atividade física, forma Alimentação. inegociável, atividade física e socialização. É verdade. Perfeito. Esse aqui é polêmico, né? Pra ela. E a gente vai deixar ela numa saia justa agora. Ah, Que a Vamos gente estudou um lá, pouquinho hein? sobre você. Vamos lá. Quem devo procurar primeiro? O cardiologista ou o geriatra? Que idade? Ah, não, você pode. É. 30 anos. 30 anos. O geriatra, ele é o clínico, ele vai ver tudo. O cardiologista vai ver a parte cardiológica. Então, a diferença é essa. Então, assim, eu procuraria o geriatra. Na verdade, eu acho que é até importante tirar essa dúvida também. Existe uma idade mínima ou para procurar um geriatra Eu ou tenho paciente de 30. de 30, né? Eu fiz clínica Porque médica quanto antes, de entendeu? procurar, a gente trabalha muito de Isso. forma preventiva também, né? Que você tá falando. Então, assim, eu fiz clínica médica. Então, além de tudo, eu sou clínica. Então, eu vou estar só te somando, porque eu ainda vou ser a sua geriatra depois dos 60. Mas eu vou te levar até os 60 da melhor forma Da melhor possível, forma. com promoção à saúde, com prevenção. Então, eu falaria porque
o geriatra vai fazer essa visão holística, vai ver o Consegue todo. ver o todo. E vai ver depois o todo. pode encaminhar para especialidade, caso ele vê necessidade, né? Exato, Sim. concordo. Randara. Oi. O que significa Randara? Minha avó que inventou, porque eu sou a quarta filha, todos com R. Podia ser Renata, Rafaela, mas ela quis ser Randara. Randara. E eu gosto. Ah, que legal. Então, muita gente pergunta. Quem quiser, você manda assistir o podcast. Fala assim, olha, vai lá descobrir. Exatamente. O segredo está lá. O segredo tá lá. Pra gente encerrar, eu queria que você mandasse agora uma mensagem para aquela pessoa que talvez nunca parou para pensar sobre essas questões que nós trouxemos tudo aqui, da velhice, da morte, da qualidade de vida, que talvez essa pessoa que está em casa, que não pratica atividade física, não cuida da alimentação e que acha que talvez está tarde, qual recado ou uma reflexão que você diria para essa pessoa que está nos ouvindo e assistindo agora? Bom, eu falaria que sempre há tempo de começar e buscar um envelhecimento saudável e a prioridade é a atividade física, uma alimentação adequada e a socialização, com certeza. Muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer. Obrigada, viu, Randara? Nosso bate-papo aqui foi ótimo. Espero vê-la novamente Isso, aqui, gente. né? Com certeza, porque tem tanta coisa pra gente falar Dá para ser abordado? que dá pra ser abordado. Se a gente for falar só sobre atividade física, dá um tema bem gigante, um episódio inteiro. A parte psicológica também. Na vida inteira, né? Sim, na vida inteira. Então, quero agradecer a toda a Rede Academia Maromba por apoiar o nosso MCast e pedir para você que está assistindo deixar o seu like e seguir a gente aqui e fiquem atentos ao nosso próximo episódio do MCast.